Imagine que algum dia você saiu para trabalhar de carro e acidentalmente você bateu e vai ter que gastar com manutenção. Ou por algum motivo você vai precisar fazer uma operação médica que vai te gerar um custo que você não planejava. Ou até mesmo foi despedido do trabalho e agora perdeu toda a sua fonte de renda. São nessas situações que a reserva de emergência ela pode te salvar. A reserva de emergência é uma espécie de fundo onde você vai colocar um dinheiro, guardar sempre uma grana ali para poder utilizar nesses momentos em que você não espera. Ela acaba sendo algo extremamente essencial para qualquer investidor hoje na bolsa de valores como um todo, já que a gente tem que evitar ao máximo de utilizar o dinheiro que a gente coloca em ações, ETFs, para aposentadoria a longo prazo, para momentos de curto prazo como reserva de emergência. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode criar uma reserva de emergência lá nos Estados Unidos em dólar e te explicar se faz sentido para o brasileiro ter essa reserva lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, mesmo morando aqui ou lá fora. A gente vai entrar em cada caso aqui para vocês ficarem situados e tentar pegar o máximo possível de vocês que estão assistindo aqui esse vídeo. Antes de a gente começar, é super importante que você saiba diferenciar a reserva de emergência da reserva de caixa ou famosa reserva de oportunidade. A reserva de emergência é um dinheiro que é separado para você utilizar em momentos inesperados, como o próprio nome diz, de emergência. Em caso de uma despesa emergencial, mesmo que seja momentânea ou temporária, você usa parte dessa reserva de emergência para cobrir esse gasto sem se comprometer com o seu fluxo de caixa mensal e sem precisar principalmente fazer dívida. E algo muito importante que uma reserva de emergência precisa ter é liquidez e nem tanto rentabilidade. Liquidez é basicamente o quanto tempo você demora para resgatar esse dinheiro, já que uma reserva de emergência é para emergência e normalmente isso acontece em momentos que a gente menos espera e que você vai precisar resgatar esse dinheiro no momento que você também menos espera, então por isso que precisa estar lá disponível sempre para você. E esse tipo de capital você não precisa ficar buscando alta rentabilidade, porque não é esse o objetivo, você não quer ganhar dinheiro com a reserva de emergência, ele tem um objetivo muito claro. E já que você não tem que buscar muita rentabilidade, o risco também não precisa vir e não tem que vir junto. Porque imagina você colocar sua reserva de emergência em ações na bolsa americana. Pode ser que daqui 2 semanas você perca 20% desse valor. E se você precisar dele, você tá lascado. Você vai ter que esperar aí sei lá quantos anos. Nunca mais vai ter esse valor aí dependendo da situação. Então, para reserva de emergência, sempre busquem liquidez e segurança e menor rentabilidade possível. Porque normalmente rentabilidades maiores vêm com risco embutido. Agora que você sabe disso, vamos entrar na questão de qual é o valor ideal para uma reserva de emergência. O cálculo que normalmente eu gosto de fazer, e é bem simples, eu tô mostrando aqui para vocês uma planilha, mas vou explicar como vocês podem fazer. Eu gosto de utilizar o meu custo de vida mensal de 6 a 12 meses, que seria um ano. Então vamos supor aqui que você tem um custo mensal de R$3.000 e que você queira guardar seus 6 meses aí de reserva de emergência desse custo que você tem. Ou seja, isso totalizaria uma reserva de emergência de R$18.000, que é 3.000 vezes 6. Caso você queira guardar um ano aí de reserva de emergência, esse valor dobraria aí para os seus R$36.000. É super simples de você guardar, é super simples de você ter esse dinheiro e muito necessário. E jamais utilize isso para qualquer outra coisa que seja não inesperada. Agora, já pelo outro lado, o que é reserva de oportunidade? Antes de eu dar alguns exemplos de onde você pode guardar sua reserva de emergência nos Estados Unidos, tá? Mas vamos só separar isso aqui antes. Então, a reserva de oportunidade, pelo outro lado, ela é totalmente diferente, porque a ideia é você também gerir um fundo, né? Você colocar um dinheiro ali, guardar esse dinheiro numa caixinha e usar ele, só que no caso, para quando as ações elas caem bastante e você tem uma oferta melhor, um preço melhor, uma oportunidade única. Então, diferente da reserva de emergência que você junta o dinheiro para coisas inesperadas, a reserva de caixa, né, a reserva de oportunidade é realmente para quando surge uma oportunidade na bolsa de valores ou um investimento principalmente de longo prazo. Eu acho super ideal você montar um caixa de oportunidade, principalmente nos momentos de alta elevação da bolsa de valores, porque é nesses momentos que tende a ter uma queda em algum momento e aí você vai ter um belo caixa para aproveitar essas quedas que tiverem. É lógico que ninguém tem uma bola de cristal aqui para saber quando cai, quando sobe. É sempre bom ter essa reserva, seja 5, 10% ali do seu investimento para essa reserva de oportunidade. Lembrando que esse dinheiro ele vai ficar parado provavelmente numa renda fixa com uma liquidez, né, para você poder resgatar quando quiser, e que não vai ser a maior rentabilidade possível, mas você pode buscar algo um pouco mais arriscado do que a reserva de emergência. E assim que a bolsa de valores cair ou você vê uma oportunidade, você resgata esse dinheiro da reserva de oportunidade e compra os ativos que você estava querendo. Se vocês quiserem, acharem legal, a gente pode fazer um vídeo só sobre reserva de oportunidade, como montar, quais ativos investir, como você pode fazer. O ideal aqui era só mais separar, mas se quiser, deixe nos comentários aqui embaixo que a gente vê essa possibilidade. Bom, agora uma pergunta que muita gente me faz é: Léo, eu sendo brasileiro, eu preciso ter uma reserva de emergência nos Estados Unidos porque eu tenho investimento lá no exterior? Bom, isso vai depender muito de onde você quer estar daqui a alguns anos e principalmente de onde você está hoje. Porque vamos lá, se você é brasileiro, mora no Brasil, tem
seus custos aqui e não tem pretensão de morar lá fora, o ideal é que você tenha a sua reserva de emergência 100% aqui no Brasil, porque os seus custos são em reais e não faz sentido nenhum você ter uma reserva de emergência nos Estados Unidos em dólar, já que se você precisasse trazer para o Brasil de volta em um momento oportuno, você teria que pagar a taxa de câmbio na volta, IOF, quem sabe ali uma taxa a mais da corretora, para tudo isso voltar um dinheiro menor para você e demorar um tempo, tá? Pelo menos aí 1-2 dias úteis, que não é aquela liquidez que a gente espera para um tipo de investimento como esse, que o ideal seria no mesmo dia, no mesmo momento, mesmo em final de semana, caso que você não conseguiria fazer, por exemplo, se investisse lá na bolsa exterior. Então aqui no Brasil não tem muito para onde fugir, o ideal mesmo é você pegar um CDB de liquidez diária de grandes bancos, por exemplo, ou como Nubank, Banco Inter, Itaú, Bradesco, que não tem taxa e basicamente se resgata quando quiser e rentabiliza 100% do CDI. Pronto, você pode deixar sua reserva de emergência ali no Brasil se você é brasileiro e pretende morar aqui, que é o que eu faço normalmente. Mas nada te impede de você ter também, por exemplo, 10% de reserva de emergência lá no exterior, ou principalmente se você mora fora, né, do Brasil e é brasileiro ou pretende morar lá fora em algum momento, o ideal é que você tenha um percentual mais elevado ou até mesmo completo no exterior como reserva de emergência. E agora a gente vai entrar em dois principais produtos que eu acho ideais para reserva de emergência em dólar, tanto para quem é brasileiro, tanto para quem é americano e mora nos Estados Unidos. A primeira opção que eu vejo aqui hoje pro brasileiro que não tem acesso a tudo que o americano ainda tem lá fora, né, a gente é um pouco mais escasso nisso, seria pegar alguns ETFs de renda fixa com pouca volatilidade, que basicamente não mexe nada e te pagam os dividendos anuais, já que basicamente vai ter uma rentabilidade mínima, ele não vai ficar parado e ao mesmo tempo você vai garantir que esse dinheiro esteja para você a um momento oportuno. O único porém a ser lembrado aqui é que pra gente brasileiro, como eu falei pra vocês, é mais difícil. Uma das melhores oportunidades é por meio de ETFs de renda fixa, só que você tem que lembrar que quando você pedir resgate num ETF desse, vai demorar até 2 dias úteis para cair na sua conta. O primeiro ETF que eu acho interessante, que para uma reserva de emergência, seria o ETF TFLO. Esse é um ETF da BlackRock e que não tem muito segredo. Ele basicamente vai comprar títulos do governo americano com vencimentos super curtos aí de 3 meses, 2 meses e distribuir na carteira. 50% dos títulos desse ETF são de 0 a 1 ano, né? E os outros 50% de 1 a 2 anos. A taxa de administração desse ETF é de 0,15% ao ano e ele tem um dividendo yield de 4,55% ao ano. E aí, se vocês verem aqui a volatilidade dele, é basicamente zero. Então ele existe desde 2014 e ele em 2014 custava $50, hoje ele custa os mesmos $50. Então assim, de preço você não perde nada, nem marcação a mercado, nem nada disso. E você vai ganhar seus 4, 3, 5% ao ano de dividendo, em cima do valor que você tem dessa reserva que você montou. E só pra vocês terem noção, o beta desse ETF é de 0,15, ou seja, uma volatilidade muito baixa. Ele poderia muito bem também servir para uma reserva de caixa já adiantando, tá? E lembrando que você não precisa buscar rentabilidade nesse tipo de investimento. E para não falar só um ETF, a gente tem outros também parecidos ao TFLO, que também pegam títulos públicos que têm uma segurança maior, né, principalmente americana, com vencimentos menores, com volatilidade menor e que vão te entregar um yield, né, um dividendo aí anual interessante para pelo menos você manter ali naquele ETF caso você precise. Então a gente tem o SGOV, que paga 3,79 de dividendo yield, o BIL, que paga 3,76 e o SHV, que paga 4,30% ao ano de dividendo yield, todos eles bem parecidos com a volatilidade do TFLO. Agora, se você é brasileiro e ou mora no exterior, né, tem o CPF americano, que a gente fala que é o Social Security Number, o SSN, aí você tem um outro tipo de investimento que é muito melhor do que o ETF em si, principalmente por conta da liquidez. O nome desse tipo de investimento lá fora, para reserva de emergência para quem mora nos Estados Unidos, é de High Yield Savings Account, ou como o pessoal lá fora fala, de HYSA, né? HYSA. Essa é basicamente uma conta poupança que a gente conhece aqui no Brasil dos grandes bancos, né? Que na verdade não paga nada para você, é uma baita enganação. Só que lá fora é como se fosse um CDB em rentabilidade, mas com uma segurança de poupança. Esse tipo de investimento chamado ISA lá fora, ele basicamente vai se assimilar à taxa de juros americana. Então, por exemplo, a taxa de juros agora está em 5,5%. Esse ISA basicamente vai ver a taxa de juros atual dos Estados Unidos, então no caso agora está em 5,25%, e vai te pagar isso ou menos em rendimentos anuais. É como se fosse um dividendo, só que numa conta que você tem resgate ali diário. Só que como qualquer outro ETF de renda fixa que está pagando altos dividendos hoje, essa conta ISA que está pagando rendimento hoje de 5% ao ano em dólar com liquidez diária, não vai ser sempre assim, porque hoje a taxa de juros dos Estados Unidos está elevada e em algum momento vai voltar perto da casa do 0, 1%, e é basicamente isso que eles vão
vão pagar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns bancos americanos, né, que tem esse tipo de ISA. Então basicamente é só você abrir uma conta num banco e você tem que ter o CPF americano, e aí você pode acessar esse ISA, que é a conta poupança, que é o ideal para reserva de emergência em dólar. E aqui você tem vários bancos que eu trouxe, muitos deles talvez vocês não conheçam, mas só para vocês terem uma comparação aqui de APY, né, que é o quanto eles pagam hoje, atualmente, de rendimento anual nessa conta poupança. Então vai variando, dependendo do banco, do risco dele principalmente. E além de ficar olhando a rentabilidade desses bancos, né, nesse ISA, é importante você ver qual é o banco que você está emprestando, se você conhece ele, até porque no momento atual que a gente está passando da economia americana, a gente está vendo vários bancos regionais quebrarem, então tem que tomar muito cuidado. Tem que ver se ele tem a proteção do FDIC, né, que é basicamente o FGC aqui no Brasil. E aí, claro que é sempre legal você voltar para bancos mais conhecidos, que vão tender a pagar menos, mas pelo menos seu dinheiro está mais seguro. Só para facilitar um pouco suas escolhas de possibilidades que vocês têm lá fora, eu tenho muito aluno, muito assinante também da Dollarame, que utiliza a conta do Marcos, que é basicamente um banco do Goldman Sachs, né, que tá pagando aí uma APY, né, uma rentabilidade anual aí de 4,15% ao ano, e é um banco super confiável. Aí você tem de outras empresas como American Express pagando aí seus 3,75%, o Citigroup pagando 3,85%, até o caso da Apple, que lançou recentemente o seu ISA pagando seus mais de 4% ao ano. Então essa de longe seria a minha melhor recomendação para uma reserva de emergência em dólar para quem tem a possibilidade desse acesso. Bom, aí vocês devem me perguntar também, Léo, mas beleza, agora e os CDs, né, que você falou uma vez, são certificados de depósito, vale a pena deixar reserva de emergência lá? No meu entendimento não vale a pena, porque o rendimento ele é muito parecido com o ISA, ou principalmente com alguns títulos de renda fixa que você tem no exterior, e que o problema do CD é que seu dinheiro vai ficar travado. Alguns deles têm de vencimento de 2, 3 meses, mas alguns deles também de 1 ano. Então se você comprar um CD, que é o certificado de depósito que tem na Avenue, por exemplo, o Banco Inter, cara, seu dinheiro vai ficar travado, e se você precisar resgatar, basicamente você não vai ter rendimento nenhum. Então não vale a pena, no meu ver, nesse tipo de investimento para reserva de emergência. Principalmente se você for falar sobre bondes, tá? Bondes, o risco é elevadíssimo, porque basicamente você estaria comprando uma dívida de uma empresa, tem uma volatilidade enorme, porque os vencimentos normalmente são mais longos, e você corre um super risco de marcação ao mercado, né? Da taxa de juros começar a subir, cair, e você perder um dinheiro no curto prazo, que não é a ideia de uma reserva. Bom, espero que tenha ficado claro aqui as opções, possibilidades que você tem de reserva de emergência nos Estados Unidos e no Brasil, como opção menor aqui, mas só para trazer exemplificações diferentes para vocês. Agora eu quero saber de você, deixa aqui embaixo nos comentários se você tem reserva de emergência hoje em dia, e se ela tá no Brasil, no exterior, ou se você tem a intenção de mudá-la de alguma forma depois de ter visto esse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do meu conteúdo, principalmente atualizações do momento do mercado, eu sempre recomendo vocês irem lá no meu Instagram, @leofittipaldi, e me seguir, porque sempre tem coisas diferentes aqui do canal e que podem complementar o seu dia a dia de investimento. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!